Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro painel e debate, um espaço onde a gente vai repercutir e discutir os dados públicos aqui da região do Alto Tietê e como eles influenciam a vida das pessoas que moram aqui. Hoje a gente vai falar sobre reforma da Previdência e seus impactos nos municípios. E para isso, eu vou apresentar agora dois dos nossos comentaristas. O primeiro é o Renan Castro, que é geógrafo e mestre em Planejamento e Gestão de Território, e o Edgar Passos, que é formado em Letras, é professor da rede pública e também conselheiro da PUESP. Sejam muito bem-vindos a essa discussão. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como é ter esse espaço aqui para falar dos dados regionais. Primeiro, um prazer imenso estar aqui. É uma iniciativa muito bacana e a gente espera conseguir contribuir com os temas que impactam nossas vidas no Alto Tietê e dos municípios aqui da região. Edgar. Quero te agradecer, Jamil, pelo convite para participar desse espaço e espero contribuir com as pessoas que nos acompanham para entender esse tema que é fundamental da Previdência e outros temas que a gente pode abordar aqui dentro do painel. Muito bom. Bom, como a gente disse, né, o tema hoje é a reforma da Previdência. Está sendo discutido algumas mudanças substanciais aí da reforma que a gente tem hoje, que você pode entrar lá no painel Jornalismo de Dados e ver essas informações, quais são as principais mudanças. Aqui a gente vai se concentrar um pouquinho em desdobrar mais esse assunto, né? Primeiro falando, qual que é o papel da reforma da Previdência, primeiramente, né? Qual que é o papel da Previdência? Renan, você pode falar um pouquinho para a gente como que se estrutura isso? O nosso regime de seguridade social é baseado na repartição e na solidariedade. O que significa isso? Tá? Que trabalhadores vão contribuir para a seguridade, para esse regime de seguridade, então aproximadamente de 8% a 11%. O empresariado também vai contribuir com esse regime de seguridade e o Estado também aportando através dos nossos impostos. Então esses três grupos vão manter esse regime de seguridade social. Mas para além dessas questões mais técnicas, é importante a gente perceber que a Seguridade Social é uma forma de proteção das pessoas, de proteção social. Então, esses benefícios que as pessoas vão receber vai interferir diretamente na alimentação dessas famílias, na compra de alimentos, na compra de remédios, enfim, em tudo que ela precisa para se sustentar no dia a dia. E para além disso também, para os municípios. Esses benefícios têm um impacto gigantesco. Então, hoje, os municípios, por exemplo, da região do Alto Tietê, contam com benefícios pagos pelo regime geral da Previdência, o INSS, que são de uma ordem bilionária, né? A soma dos municípios do Alto Tietê, em 2018, recebeu 3 bilhões e 800 milhões em benefícios, que são pagos diretamente aos aposentados, pensionistas, e que são integralmente gastos na economia local, né? Então isso é um grande motor econômico das cidades. Para ter uma ideia, por exemplo, Suzano, o valor que foi repassado em benefícios por parte do INSS para a cidade é superior ao orçamento da prefeitura. Ou seja, os aposentados gastam mais do que a própria prefeitura de Suzano. E isso é uma situação que se repete na maioria dos municípios. Mogi das Cruzes, por exemplo, teve um volume de benefícios pagos de mais de 1 bilhão e 300 milhões. Então, é uma fonte de distribuição de riqueza e de geração de atividade econômica. Contribuindo com esse debate, para vocês terem uma ideia mais clara, aqui em Mogi das Cruzes, nós temos 62 mil, de um universo de aproximadamente 440 mil habitantes em Mogi das Cruzes, 62 mil que recebem esses benefícios, né? Que está na ordem de como o Edgar disse, de 1,3 bilhões no ano de 2018. São dados oficiais do próprio governo. E a média das aposentadorias pelo regime geral é de aproximadamente R$ 1.300. Então, é interessante perceber o quê? Esses 62 mil em Mogi das Cruzes, que é um exemplo que a gente pode estender para o Alto Tietê, esses R$ 1.300 serão gastos no dia a dia das pessoas. Então, você tem uma dupla importância da aposentadoria, do regime o regime de previdência do Brasil, que é garantir o sustento básico dessas famílias e, ao mesmo tempo, movimentar a economia. Agora, eu queria saber o que vocês acham dessa reforma da Previdência, né, que está sendo proposta aí pelo governo, e no que isso afeta no benefício recebido pelos aposentados. Na prática, isso vai significar reduzir esses benefícios, porque o aumento da idade, o aumento do tempo de contribuição, a redução do benefício pago, porque agora eles estão propondo calcular em cima da média de 100% das contribuições. Hoje é de 80% das maiores.
Então tudo isso vai reduzir os benefícios pagos, vai dificultar o acesso à aposentadoria, por consequência, você vai ter uma redução desse volume de benefícios. Para ter uma ideia, uma proporção, o que o Guedes está dizendo que vai economizar 1 trilhão, significa mais ou menos você reduzir em 15% esse volume de recursos. A região do Alto Tietê, em 10 anos, perderia mais de 5 bilhões de reais. E isso significaria, certamente, um impulso para uma recessão, que o país já passa por um período de dificuldade econômica muito grande, depois da recessão não consegue crescer, e a reforma da Previdência, diferente do que eles têm dito, nas cidades vai significar uma redução do potencial de consumo das pessoas. Você colocar na mão das pessoas, dos trabalhadores, a aposentadoria, esses benefícios, isso quer dizer que essas pessoas estarão nos municípios consumindo e ativando, né, toda a economia. Além, obviamente, né, que se discute muito pouco quando a gente faz esse debate da Previdência, é o impacto direto na vida das pessoas, né? O que significa esses benefícios na vida cotidiana das pessoas, que muitas vezes é o sustento direto desses indivíduos, dessas famílias, né? É complicado a gente dizer, vamos fazer uma reforma que precisa cortar na carne, né? Primeiro que isso é complicado, cortar na carne de quem, né? Cortar na carne dos 84% que recebe essa média de R$ 1.300, já recebe muito pouco. Agora, Edgar, você comentou desse 1 trilhão, né, que é o que o governo tem falado que precisa economizar para pagar a dívida pública, né? Bom, quando a gente está com orçamento comprometido em casa, a gente não faz isso, né? A gente não pega todo o nosso recurso para pagar todas as dívidas, a gente prioriza, né? Como que você enxerga essa divisão aí do governo? É uma lógica que nenhuma família adotaria, primeiro, né? É importante dizer. Porque o governo todo ano compromete quase metade do orçamento com o pagamento de juros da dívida pública, que é a dívida pública que tem os maiores juros do mundo, e só no ano passado gastou mais de 400 bilhões só em juros, e a dívida aumenta. Além de fazer esse pagamento absurdo, a dívida aumenta. Então pensa, se você tivesse em casa um empréstimo que comprometesse metade do seu salário, e você tivesse que gastar 20%, que é o que eles dizem que a Previdência gasta, você gastasse 20%, por exemplo, para bancar remédio, assistência médica para os seus pais, para os seus avós, de onde você corta? Vai cortar do remédio e da assistência médica para os idosos, ou você vai renegociar a dívida com o banco? O governo está fazendo a opção mais absurda, que é colocar os idosos sem nenhuma condição de subsistência, cortando das aposentadorias, desses recursos. E não mexe 1 milímetro na dívida pública, que é um mecanismo que é extremamente questionável. Desde a Constituição, da aprovação da Constituição, em 1988, tem uma previsão de se fazer uma auditoria da dívida, porque muitos especialistas alegam que é uma dívida ilegítima, uma forma, na verdade, de extrair riqueza do país através de juros sobre juros. Na verdade, o governo se endivida para pagar a dívida, quando tinha que se endividar para pagar, por exemplo, saúde, educação, previdência, se necessário, para fazer a economia crescer. Então, é uma lógica inversa. Nenhuma família adotaria, e pior, porque as famílias não têm controle sobre o que ganham, o governo tem, porque ele tem controle sobre o orçamento. Ele pode elevar taxas e impostos, por exemplo, sobre dividendos. No Brasil, é um dos poucos países do mundo que não cobram, por exemplo, taxas ou impostos sobre dividendos. Então, que seriam justamente daqueles que ganham mais, né? Então, seria uma opção, por exemplo, para financiar a Previdência. Por que a gente não taxa dividendos? Por que a gente, por exemplo, não taxa veículos como aviões e helicópteros? Porque que não pagam impostos, né? Não paga. Qualquer um aqui que tem um automóvel paga o IPVA, mas quem tem um jatinho não. Então, são inúmeras benesses que tem para quem tem muito, e o governo, na verdade, apresenta como única hipótese
cortar daqueles que já ganham muito pouco. Tem também uma coisa interessante de lembrar, que algumas cidades têm uma característica bem específica, como Mogi, por exemplo, de ter muita gente na zona rural ainda vivendo, né, dessa produção agrícola. E para essas pessoas também haverá uma mudança, né, está sendo proposta uma mudança na Previdência. Como que vocês enxergam isso em municípios que têm essa grande quantidade de gente que mora na zona rural, como Mogi, Salesópolis, Biritiba-Mirim? Como que vocês... Particularmente, Salesópolis é o que tem o maior percentual aí de pessoas que recebem do meio rural, que recebem esse benefício. Quem conhece o campo, as formas de trabalho do campo, por exemplo, a minha família vem do meio rural, é extremamente difícil você comprovar tempo de contribuição de uma forma mais formal, digamos assim, de uma maneira formal. Burocrática, né? Burocrática, contribuir. Eu tenho parentes, família que trabalharam desde sempre, desde os 8, 9 anos, e não conseguem contribuir porque é uma outra forma, o campo funciona de uma outra forma. Com essa nova reforma, você praticamente inviabiliza que as pessoas do campo tenham acesso à aposentadoria. Na prática é isso. A aposentadoria rural foi uma forma de fazer justiça social, né? Porque o trabalhador do campo é incapaz de contribuir por 20 anos. Hoje ele tem que declarar para aposentar 15 anos de trabalho. A proposta da reforma é que ele tenha que comprovar 20 anos de contribuição. Ou seja, na prática, essas pessoas não vão ter direito à aposentadoria. O que o governo está fazendo ao aprovar ou propor uma medida desse tipo é colocar em risco a vida dessas pessoas, é matar a gente. Se mostra muito que há um consenso em relação, precisamos fazer a reforma, senão o Brasil vai afundar. Mas aí você vai investigar, não tem dado, né? Exatamente. Quando você tenta pegar esses dados para você, de fato, fazer uma análise séria, muito governo é sigiloso, muito governo não expõe esses dados de forma clara para que a gente possa discutir, né? Então, minimamente, a gente precisa tornar esse debate no Brasil algo que a população, de fato, se envolva, entenda o que está em jogo e aí decida, a partir de dados, a partir de uma discussão que mostre os dois lados, né? Então, se tem argumento pela reforma, vamos colocar, vamos expor todos os dados e vamos discutir. Mas a população, de forma geral, está tendo apenas um lado da história, apenas uma perspectiva, né? E tem uma outra perspectiva. E é uma outra perspectiva baseada no que a gente tem de dado, no que a gente tem de informação. Então, acho que minimamente a gente precisa, antes de discutir algo que vai afetar tanta a vida das pessoas, né, de forma tão intensa, a gente precisa discutir isso de forma ampla e séria e democrática, né? E transparente, sem dúvida. Esse foi até um desafio que a gente teve no painel para fazer essa matéria, né, sobre Previdência. Não tem dados, por exemplo, de projeção do impacto. Então, essa comissão que foi formada aí para discutir como será, né, se passar a reforma, ela não disponibiliza dado por município. Então, a gente não consegue saber quanto o município perderia, a não ser que faça esses cálculos, né? Estimativas que o Edgar fez, por exemplo. Então, assim, transparência é fundamental. Estaremos aqui, né, para discutir e tentar trazer esses dados. Obrigado, Renan. Obrigado, Edgar, por estarem aqui e falar sobre essa discussão. Queria que vocês falassem alguma coisa só para fechar. Foi um prazer imenso, passa muito rápido o tempo e quem tiver curiosidade, a gente pode disponibilizar esses dados do Alto Tietê, enfim, outras informações. Foi um prazer imenso. Edgar. Eu agradeço, é uma oportunidade importante porque a gente não vê esse outro lado desse debate aqui. E a gente pode aprofundar em outro momento, é um tema bastante profundo para a gente debater. Né? Legal, muito obrigada pela parceria, vocês dois. E se você quer saber um pouco mais sobre a reforma da Previdência e como isso influencia nos municípios do Alto Tietê especificamente, é só acessar paineljornalismo.com. Até mais!